Gênesis capítulo 21, versículo 14. Todos acharam do amém? Então vamos ler. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Amém? Meus irmãos e irmãs, eu quero aqui nesta noite trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Um tema que traz uma grande renovação para a nossa vida espiritual. E o tema dessa mensagem se diz: não se preocupe com o odre, Deus tem poço. Amém? Você pode repetir comigo? Repita assim, ó: não se preocupe com o odre, Deus tem um poço. Amém? Agar, ela representa muitas pessoas que, após viverem uma fase de dependência, são lançados ao deserto com pouco recurso e nenhuma direção. Agar, ela sai da casa de Abraão, ela sai com um odre e um pão. Diga, ela sai com um odre e um pão. Mas ela também carrega um filho. Ou seja, além dela levar um odre, um pão, mas ela também leva um filho. E esse filho carrega uma promessa de Deus. Se você olhar no texto, você vai ver que o odre secou. E para quem não sabe, o odre é aquele tipo uma bolsa de couro, feita de couro, para carregar água naquela época. Então a água acabou, ou seja, o odre secou, o desespero chegou, mas ela se afastou do menino para não vê-lo morrer, como diz o texto. Entretanto, naquele mesmo lugar de abandono, lugar de angústia, Deus agora, Ele abriu os olhos de Agar,
E após Deus ele abriu os olhos de Agar, ele revelou um poço. O odre, se nós olharmos, podemos dizer que o odre era limitado, mas o poço era abundante. Esta passagem, ela nos traz uma revelação muito grande. Essa passagem, ela nos revela que os recursos humanos podem falhar, porque nós somos limitados. Ou seja, o recurso humano pode falhar, mas a providência de Deus é inesgotável, porque a providência de Deus, ela não falha. E essa mensagem é para quem sente que os seus recursos acabaram, que já não tem mais solução, que já não tem mais jeito, ou seja, sente que os seus recursos já foram embora. Mas Deus está dizendo para você aqui nesta noite: não se desespere, porque Deus já preparou um poço. Deus já preparou um poço. Aleluia. O odre aqui, ele representa os recursos humanos, mas o poço, ele representa a provisão de Deus. Aleluia. Agar, ela saiu confiando no pouco que ela tinha, somente um odre e um pão. Ou seja, ela saiu confiando no pouco que ela tinha. O odre simboliza aquilo que conseguimos carregar, aquilo que o homem muitas vezes pode nos oferecer, mas o poço, ele simboliza o que Deus pode fazer, ou seja, a provisão que não seca, mesmo no meio do deserto. A provisão de Deus não seca. E o texto aqui, ele enfatiza que Agar, ela andou errante, ou seja, sem direção. E quando os recursos secam, ou seja, quando os recursos humanos se acabam, a direção também parece que desaparece. Parece que nós ficamos sem direção. Mas Deus não depende dos caminhos humanos para manifestar a sua provisão. Deus não depende. Não depende do caminho humano. Porque muitos hoje vivem uma fé limitada. Mas como assim, pastor? Muitos hoje vivem uma fé limitada ao odre. Mas como assim? Não estou entendendo. Ou seja, uma vida cristã baseada no que é visível, ou seja, baseada naquilo que você está vendo. Aleluia. Ou seja, nos recursos naturais, nos que os outros dão, mas o poço não. O poço, ele revela algo profundo. Sabe por quê? O poço, ele só é revelado àqueles que confiam, mesmo quando parece que está perdido, mas continua confiando em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, o poço, meus irmãos, é só revelado para aqueles que confiam, mesmo estando no deserto, mesmo estando, aleluia, perdido, parece que tudo já não tem mais solução. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque se você olhar na Bíblia, lá no livro de Salmos, capítulo 121,
Versículo 1, 2, a Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Oh, aleluia! Ei, Deus, nesta noite, Deus está te ensinando a não confiar no outro. Aleluia! Ou seja, Deus está te ensinando para você não confiar naquilo que você está vendo. Ele vai abrir os teus olhos para o poço da provisão que Ele já preparou para você. Eu vou repetir: Deus, nesta noite, Ele vai abrir os teus olhos para o poço da sua provisão. E Ele diz mais ainda: você não viverá no mínimo, mas você viverá do que é eterno. Assim diz o Senhor. Quem crê, glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! O choro de hoje pode ser o som que move o céu ao teu favor. Quem crê que o choro de hoje, aleluia, pode ser o som que move o céu ao teu favor. Agar, ela chorava em desespero diante da situação. Agar, ela chorava. Mas se você olhar na palavra de Deus, Agar, ela chorava. Mas quem Deus ouviu? Foi o menino. Deus ouviu o menino. Isso revela que mesmo quando não temos mais forças para clamar, não temos mais força para clamar ao Senhor, Deus responde ao que Ele mesmo prometeu. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo. A voz do menino se refere ao nome Ismael. E o nome Ismael significa o quê? O Deus ouve, ou seja, Deus ouve. O choro não era apenas de dor, não era apenas um choro de desespero, não era apenas um choro de dor, mas também era o choro da promessa, clamando pela vida. O choro da promessa, clamando pela vida. Deus, Ele responde não apenas ao nosso sofrimento, mas Ele responde ao propósito que Ele colocou dentro de nós, dentro de você. Há momentos em que nós pensamos que Deus está em silêncio. Há momentos que nós pensamos que Deus já não está mais nos ouvindo, que Deus nos esqueceu. Mas ei, Deus, Ele está te ouvindo, não apenas a tua dor, mas o propósito que carrega o nome dEle, o nome do Senhor. Você pode estar em silêncio, você pode estar em silêncio, mas a promessa dentro de você está clamando por sobrevivência. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo. Você vai entender, porque você pode estar em silêncio, mas a promessa que está dentro de nós está clamando por sobrevivência. Mas como assim? Se você olhar em Romanos 8:26, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que isso significa? Você pode estar em silêncio, mas o Espírito Santo está intercedendo por você, está intercedendo pela tua vida. Quem crê que Ele intercede, glorifica e exalta o nome do Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele ouviu a dor do propósito que está em você. Ele vai sustentar o que Ele mesmo gerou. Aleluia! Ele está dizendo: não tema. Ele está dizendo: meu irmão, não tema. Ele está dizendo para você, minha irmã, não tema. Sabe por quê? Porque
porque a promessa não morrerá no deserto. Oh, aleluia. Eu vou repetir para você: Deus está dizendo, não tema, porque a promessa não vai morrer no deserto. Assim diz o Senhor: quem recebe, glorifica e exalta o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem? Porque Deus, ele não cria o poço ali no deserto. Deus, ele não cria o poço ali no deserto, mas ele abre os olhos de Agar para ver o que estava ali. Aleluia. E na nossa vida também não é diferente. Deus não cria o poço no deserto, mas ele abre os seus olhos para ver o que já estava ali. Mas como assim, pastor? Se você olhar o texto, você vai ver que o poço já existia. O poço já existia. Mas Agar, ela não conseguia vê-lo. Ela não conseguia enxergar o poço que já estava ali. E foi preciso então que Deus abrisse seus olhos para enxergar o invisível. Aleluia. E a expressão dessa palavra, abriu-lhe os olhos, implica numa revelação espiritual, uma revelação de Deus. Porque Deus, ele não trouxe algo novo ao cenário, mas ele deu a Agar a percepção de algo que ela não poderia ver. Por quê? Porque Agar estava cega pela dor. Ela estava cega. Ela estava cega pelo desespero. Ela estava cega pela angústia. Ela estava desorientada. Aleluia. Porque muitas vezes, meus irmãos, o milagre já está ao nosso redor. Deus já preparou o milagre, já está ao nosso redor, mas estamos cegos, cegos pela angústia, cegos pelo trauma, cegos pelo medo, cegos pelas lutas, tempestade. Não é falta de milagre, porque milagre acontece todos os momentos. Milagre acontece todos os dias. Sabe que é falta do quê? É a falta de visão espiritual. É falta de visão espiritual. Sabe, meus irmãos e irmãs, nós precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos espirituais. Precisamos orar para que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais. Porque lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, lá diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Ou seja, Deus, ele vai abrir seus olhos para enxergar as fontes de provisão, cura e restauração que já estão ao seu redor. Por quê? Porque o poço já foi preparado por Deus. Quem crê, glorifique e exalte o nome do Senhor. O poço Deus já preparou. Mas é preciso pedir para Deus abrir os olhos espirituais. É preciso abrir os olhos espirituais. Porque pessoas estão, aleluia, vivendo somente traumatizadas pelo medo, pela angústia. É falta de visão espiritual, porque Deus já preparou o milagre. Deus já preparou. Aleluia. E digo mais ainda a você: a rejeição humana, ela não cancela a direção de Deus. Não cancela. A rejeição humana, ela não cancela a direção de Deus. Agar, ela foi expulsa por Sara, a sua senhora. Ela foi expulsa. E após Sara expulsar Agar,
agora ela é liberada por Abraão. Abraão libera que ela fosse embora. Mas o que me chama a atenção, que ela foi expulsa por Sara, ela foi liberada por Abraão, mas ela foi acompanhada por Deus. Ela foi acompanhada por Deus. E quando todos pensaram que ela seria esquecida, Deus interveio. O afastamento de Agar foi o resultado de uma crise, e uma crise familiar. Mas foi também a separação, uma separação necessária. Mas por que, pastor? Uma separação necessária para que o propósito de Ismael se cumprisse. Porque Deus tinha um propósito. O ambiente de dor serviu para ativar o propósito de Deus. O propósito. Porque Deus já tinha um propósito. Às vezes, preste bastante atenção nisso. Às vezes, Deus, Ele permite o abandono para ativar a nossa caminhada com Ele. Sabia disso? Deus, Ele permite a rejeição. Deus, Ele permite o abandono para ativar a nossa caminhada com Ele. Porque a rejeição, quem sabe que você sofreu, quem sabe você passou por uma rejeição de alguém, ou laço familiar, a rejeição que você sofreu foi a ponte para te levar ao lugar aonde Deus queria te encontrar. Aonde Deus queria ter um particular contigo. Sabe por quê, meus irmãos? Se você olhar no Salmo 118, versículo 22, você vai compreender melhor. A pedra que os construtores rejeitaram. E quem é essa pedra que os construtores rejeitaram? Jesus. E esta pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou-se a pedra principal, ou seja, ela se tornou a principal pedra angular, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Deus, nesta noite, Deus está transformando a tua rejeição em direção. Ele não te abandonou, mas Ele está te guiando para um destino aonde Ele vai te honrar, para que o nome dEle venha a ser glorificado na tua vida. Oh, Deus da batalha, pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia. Deus, Ele deu os seus meios de trabalhar, e nós não compreendemos. O deserto, às vezes, o deserto para nós, através da nossa visão física, da nossa ótica humana, o deserto parece ser o fim. Sim ou não? O deserto parece ser o fim. Quando nós chegamos, deparamos com o deserto, aí você já vem na mente, agora é o fim, agora acabou. Não é assim que vem na mente? Seja sincero. O deserto parece que ali se encerrou o ciclo. Ali é o fim. Mas não é. Não é, sabe por quê? O deserto pode parecer o fim, mas será o lugar da tua multiplicação. Será o lugar da tua multiplicação. Sabe por quê? Se você olhar em Gênesis 21, capítulo 20, versículo 20, perdão, capítulo 21, versículo 20 e o 21, Ismael, não apenas ele sobreviveu no deserto, mas cresceu no deserto. Ou seja, ele não só sobreviveu no deserto, mas ele cresceu no deserto. Ou seja, o lugar de escassez se tornou um lugar de fortalecimento. O lugar de escassez
se tornou lugar de identidade. Ei, Deus vai fazer do teu deserto um lugar de fortalecimento para a tua vida. Deus vai fazer. E a expressão Deus era com o menino destaca o que? Destaca uma continuidade da presença de Deus sobre a vida de Ismael. Aleluia. A bênção, se você olhar, a bênção não estava no lugar. A bênção não estava no lugar, mas a bênção estava na promessa. Ei, você tem promessa. Você tem promessa, ou seja, a bênção está em você. Quem está entendendo diz glória a Deus. O que Deus está dizendo para você nesta noite, o que te parece um lugar de dor, será o lugar aonde Deus vai fazer você crescer espiritualmente, porque Deus não precisa te tirar do deserto para Ele cumprir as promessas na sua vida. Porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus ele tem que nos tirar do deserto para cumprir a promessa na nossa vida. Não, Deus não precisa de tirar você do deserto para cumprir a promessa na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele faz crescer no meio da dificuldade, Ele faz crescer no meio do deserto. Ele faz, porque a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 35, versículo 1: o deserto e o lugar seco se alegrarão, diz a palavra, o ermo exultará e florescerá como rosa, diz a palavra do Senhor. Ei, Deus está dizendo para você que hoje, meu irmão, minha irmã, você não apenas vai sobreviver neste deserto, mas você vai florescer nesse deserto, assim diz o Senhor. Aleluia! Você não vai apenas viver, você não vai apenas, aleluia, sobreviver nesse deserto, mas você vai florescer, porque Ele está dizendo: o que era lágrima será colheita, assim diz o Senhor. Ou seja, Deus está fazendo você crescer aonde muitos achavam que você iria morrer. Aleluia! Vou repetir para você: o que era lágrima será colheita. Deus está fazendo você crescer aonde muitos achavam que você iria morrer. Deus está fazendo você crescer aonde muitos pensavam que iria ser o seu fim, mas Deus está fazendo você crescer. Quem crê? Quem crê? Deus Ele quer que você pare de olhar para o odre que secou. Pare de olhar para o odre que secou e comece a ver o poço que Ele já preparou para você. Agar, ela estava olhando para o odre que secou, mas Deus abriu os olhos dela e ela começou a olhar e contemplar o poço que já estava ali. E Deus está falando para pessoas aqui hoje: pare de olhar para o odre que secou e comece a ver o poço que Ele já preparou para você. Ele já preparou o odre. Ele foi até útil. Ele foi útil. Ele foi útil por um tempo. Mas o poço que Deus preparou é eterno. Aleluia. Enquanto você se desespera por aquilo que acabou, enquanto você se lamenta por aquilo que acabou, enquanto você chora por aquilo que se encerrou, Deus te convida a abrir os olhos e ver o que Ele já colocou ao teu alcance aqui nesta noite. Oh, aleluia! Louvado seja o nome
mas o poço ele é inesgotável. O odre é o que o homem te dá, o poço é o que Deus preparou para você. O odre pode acabar, mas o poço representa uma fonte inesgotável da graça, da provisão, do renovo e da direção de Deus. Quem recebe, glorifica e exalta o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta noite. Pode louvar ao Senhor, louva Ele.